Cara, vamos falar bem começo, assim. Quando você tinha 6 anos, você começou, foi 6 anos na base 6 anos. do Vasco, né? É, Como é que foi esse início, cara? Sabe a sua história de superação, de sei. dificuldade. Você já era uma realidade para sua família também, apesar de 6 anos. Você tinha seu irmão, a gente vai falar um pouco dele também, do Caio. Sei. Mas como é que foi esse início, cara? Lá no Rio de Janeiro, Sim. calor carioca. Ah, foi difícil, né, cara? Aquele momento lá, a gente só jogava mais por diversão. Ah, mais pra curtir o momento, pra não ficar em casa sem fazer muita coisa, sem fazer nada, tal, estudar e ir pra casa enquanto mamãe trabalhava o tempo todo e ficava sem saber o que fazer. Então, acho que minha mãe me deu aqui essa oportunidade para ter uma responsabilidade e também ocupar um pouco do meu dia a dia, do meu tempo, não ficar tão à toa assim. Então, acho que aquele momento foi um momento difícil da nossa vida, mas que quando a gente sempre lembra do passado, a gente fica muito feliz por ter vivido aquilo, porque talvez se não tivesse acontecido dessa maneira, não, Te, eu, te forjou? Te não, forjou quem isso, você é hoje? me forjou. Talvez se não tivesse sido detalhado assim, as dificuldades, coisas assim, acho que a gente não estaria aqui da forma que estamos. Tudo é o propósito de Deus, então foi difícil, mas foi um grande aprendizado para a gente estar hoje em dia lidando com tudo isso, cuidando da família, cuidando da avó, cuidando dos irmãos. Então isso é bom. Legal, cara. E você tem o seu irmão, o Caio, né? Ele é 3 anos Sim, mais velho que você. E ele jogou junto com você no Vasco. Ele sim, tentou por um bom tempo. Depois ele acabou virando meio que seu empresário, né? sim, Podemos sim. dizer assim. Como foi dentro da sua casa, quando você era criança? Existia uma competitividade ali sadia, né? Aham, Cara, quer ser jogador profissional, os dois realizar o mesmo sonho. sim. Como é que vocês tinham esse papo e agora que você tá no Corinthians, ele meio que um empresário seu Sim, também? então, eu não tinha muita rivalidade não, rivalidade é só em jogos mesmo, de videogame, dominó, aí tem muita rivalidade. Mas Aham. agora no futebol em si, eu sempre fui uma pessoa de escutar as pessoas mais velhas, sempre fui um pouco retraído nesse quesito, então não falava muito quando eu era um pequeno e tudo que me falavam eu escutava. Eu tenho dois irmãos, né, o Caio e o Cleiton, Uhum. e o Cleiton é o mais velho de todos, mas o mais cabeça em si, assim, de responsabilidade é o Caio, que é o do meio. Então ele sempre dava conselho de jogos, de dia a dia, coisas assim, no treino, que ele ficava próximo, né? A gente Uhum. treinava próximo. É, E aí, às vezes ele via um pouco do meu treino, e quando eu treinava bem, ele elogiava, quando ficava faltando alguma coisa, ele me falava ele te porque dava dicas dava assim. dicas, porque ele sempre teve essa visão um pouco mais sábia, sabe? Ele Uhum. sempre foi um cara muito estudioso nesse quesito Sim. sobre futebol, táticas, coisas assim. Ele sempre gostou e sempre estudou muito isso. Então, acho que os conselhos dele serviu muito toda a minha infância e também serve até hoje. Até hoje eu escuto, eu tenho minhas análises de desempenho, tenho Sim. minhas coisas, mas a gente discute muito sobre o dia a dia, sobre jogos, coisas assim. Então, não teve tanta disputa nesse quesito, mas foi importante, foi uma alegria enorme no dia que a gente treinava juntos, no dia que já fomos pro jogo juntos no Aham. Vasco. Então foi uma realidade, é, por mais que tenha sido curta, foi uma realidade, sabe? Sim, ó. Ele treinando no profissional comigo dia a dia, e aí eu subi primeiro que ele, Uhum. aí quando ele subiu eu já estava com um pouco mais de amigos no clube, então quando falavam alguma coisa com ele, eu ficava puto por ele e queria bater de frente, Ah, ó, não você fala ainda assim não, não sei o que defender, é. né? E aí Aham. quando era pra me proteger, ele me protegia. Então acho que, por mais que foi curto, foi muito bom. Caramba, legal, cara. E cara, você falou, né, você subiu primeiro no Vasco que ele, e você começou a ganhar notoriedade muito jovem. E é uma pergunta que eu sempre faço para os caras que eu entrevisto, assim. Sim. Você, quando você era jovem, já ganhava um salário, assim, ganhava uma ajuda de custo. Mas a primeira coisa que você fez quando você ganhou seu primeiro salário? O que você gastou? Todo pra mãe, Deu tudo pra sua mãe? todo pra mãe, todo pra mãe. Porque eu acho que no momento eu não ganhava ajuda de custo, meu irmão jogava no Vasco e ganhava. Sim. E minha mãe trabalhava na creche, ela trabalhou em muitas coisas, trabalhava no carrinho de pipoca, já fez Aham. muitas coisas pela gente, e a gente acompanhou tudo. E aí eu não ganhava nada no Vasco quando eu era pequeno, e meu irmão já ganhava acho que R$ 800.
ou mais. E ele ajudava em casa e comprava as coisinhas dele, tal. Naquela época era muito mais barato e eu não recebia. E ele me ajudava, ele ajudava minha mãe e ajudava eu com os 800 dele. E o da minha mãe era só para nossa alimentação do dia a dia. Uhum. E aí eu acho que eu comecei ganhando R$ 300 e os R$ 300 que eu recebi depois de assinar meu contrato de formação foi tudo para minha mãe. Foi uma forma de recompensar também, né? Tudo para minha mãe, porque ali eu via também que, por mais que era pouco, sempre foi meu objetivo ajudar em casa. Sim. Então acho que quando eu ganhei isso, pra não dizer que foi tudo pra minha mãe, eu acho que eu tirei R$ 100 pra ficar comendo hambúrguer a semana toda dentro no podrão da esquina. Pra não dizer que foi tudo. Vou te chamar uma parte pra você também. Esse foi o meu primeiro salário. Cara, gostei. O que eu já entrevistei, a gente falou que torrou todo o primeiro salário e outro gostou em doce. Você, doutor da sua mãe, foi Dei tudo mais... pra minha mãe e gastei de hambúrguer, mano. Tinha um podrão lá perto de casa. Nossa, que a gente ganhava um salário e ia lá gastar lá. Ganhava salário e ia lá gastar. E aí esse primeiro salário foi R$ 100 de hambúrguer e os 200 pra minha mãe. E cara, falando um pouco, já subindo pro Vasco ali, você tem uma projeção muito rápida, cara. E o Vasco ele é um time que precisa de ídolos, sabe? Jogadores que ajudem ali. E você amadureceu muito rápido também, né? Você sentiu isso também, por conta dessa necessidade de... Eu acho que o futebol faz a gente amadurecer muito rápido, mas eu acho que o profissional já não estava pronto para aquele baque tão rápido, que foi um momento muito importante e um dos momentos felizes demais da minha carreira. E ali, esse salto daqui para lá, eu era um menino, eu comecei a jogar no Vasco como menino e fui me fortalecendo lá. E do mesmo jeito eu jogava como menino, mas aprendendo muito a responsabilidade que os mais velhos passavam. Felipe Basto, Leandro Castan, Fernando Miguel, Bruno César, Marquinhos. Mano, tem muitos nomes. Breno, Ramon, tem muitos nomes que naquele momento me dava toque, me ajudando. E mesmo que eles não falavam comigo, sempre observava, né, cara? Observava como era a atitude com os familiares, como era a atitude com o seu carro, que eles cuidavam do carro, as conversas. Então, eu acho que foi um momento que eu aprendi muito sobre ser homem do que qualquer outro. Entendi. Eu acho que amadureceu. Sim, amadureci muito ali. E eu acho que não foi o ápice do meu amadurecimento. Sim. Eu acho que quando eu fui para Nova York morar sozinho também foi um salto gigantesco para eu me tornar o homem da casa. Mas aí entrar nesse assunto, a gente falando do New York, né, cara, você talvez vive seu ápice ali, de gols, assistências, participações, sim. destaque. E aí já entrando um pouco nessa reta final, quando você vem pro Corinthians, foi um período que a torcida, até aqui a gente acompanhava, pô, como é que o Thales não tá jogando, como é que o Thales não tá entrando, como é que foi esse período, não vou entrar no Corinthians, mas como é que foi esse período que também te amadureceu, você falou que morou sozinho em Nova York, Sim. Você não tava entrando, ganhando minutos? Então, eu fiquei 3 anos lá, os meus 2 primeiros anos foram espetaculares. O primeiro ano eu ganhei tudo, que eu joguei na MLS. Sim. E aí foi meu primeiro título como profissional, meu primeiro gol em final, minha primeira disputa de pênalti. Então foi um momento muito marcante, né? E nesse momento muito marcante eu fui daqui pra lá, como eu te falei, sem estar amadurecido 100%. Sim. Morei sozinho, não fazia comida, não sabia a língua, não falava inglês. Então eu acho que foi um desafio para minha vida que fez eu me tornar um homem que eu sou hoje em dia para ajudar os meus familiares. E dentro de campo também foi uma alegria enorme, porque vivenciei uma outra cultura, uma outra torcida, uma outra liga, e eu acho que foi um momento importante de números para mim, sabe? Para eu saber que o futebol não é só de dribles, não é só de corre, dá caneta e brinca e zoa, e sim de números. Eu acho que esse momento foi um momento que caiu na minha casinha, que o futebol não é somente driblar e isso, finalizar no gol, é fazer gol, é dar assistência, ter números, ter minutagens. Eu acho que além do pessoal Thales, dentro de campo eu aprendi muito também jogando em Nova York.
E foi um momento muito importante para minha vida também, um momento muito feliz, que eu ganhei prêmios individuais, continuei ganhando, né? Porque no Vasco eu ganhei alguns. Sim. E lá eu continuei ganhando prêmios individuais, mostrando meu valor, sabendo que melhorando cada detalhezinho do meu dia a dia e do meu futebol e como pessoa também. Legal. E aí a gente vem pro Corinthians. Bom, a Sim. gente não. Você vem, mas a gente vai trazer a história pro Corinthians. Foi uma... Não sei se pode ser essa expressão, mas uma luz. Porque você está num momento ali, em dúvida ali, no New York, e aí chega o Corinthians, que é um dos maiores clubes do Brasil, um clube de expressão. Você jogou no Vasco, você Sim. sabe como é isso. E é grande. Foi um momento, cara, surgiu com uma luz, e quando recebeu o chamado, como é que foi? Assim, eu tinha mais clubes para vir, né? Sim. Eu tinha mais clubes para vir. Não tive outras propostas, outras conversas, mas eu acho que, vamos ser sinceros, eu tinha um medo desse meu retorno ao Brasil, eu tinha um certo medo de saber como que seria, porque eu saí, porque foi difícil, eu passei um momento difícil no Vasco, passei um momento muito feliz também, daqui a pouco passei um momento difícil e saí. Sim. E eu acho que essa minha volta foi um pouco difícil, eu tava com um pouco de medo e tal, nesse esquisito, como vai ser torcida, vai lidar comigo, porque teve alguns momentos que na torcida do Vasco pegaram no meu pé e eu fiquei Você com essa ficou com essa imagem, e teve outros momentos que a torcida do Vasco me abraçou, que eu chegava no estádio e ficava com os olhos brilhando, então eu ficava assim, cara, como será que vai ser e tal, e aí vieram outros clubes e eu ficava avaliando, mas quando chegou o Corinthians, eu acho que batia de frente com o medo que eu tava. De torcida, disso, daquilo. Eu falei, quer saber? É ali que eu vou enfrentar. Um dos maiores clubes do Brasil, a maior torcida do Brasil, uma das. Então, se é esse medo que eu tenho, é lá que eu vou enfrentar e vou dar o meu melhor, porque eu tenho certeza que Deus está comigo. E não deu outra. Eu cheguei, fiz gol na estreia. O medo que eu tinha já se tornou... Mano, não tenho mais medo de enfrentar nada na minha vida. E eu acho que jogadores têm altos e baixos, mas a maior recompensa do futebol é ter esse apoio, tá nesse momento bom. Então, quando eu cheguei, foi sim uma luz, foi um momento brilhante para mim, porque eu vim com medo e bateu aquela luz de assim, não, tu não precisa ter medo, você não precisa ter medo. Você sabe jogar futebol, você é um garoto bom, você tem tua família perto, sua família que tá do seu lado. Vai, joga teu futebol, ajuda o clube. E não deu outra. Eu cheguei, Foi o casamento mostrei, casou, e torcida com personalidade, com jogador, com meus familiares. E eu acho que também estou me preparando muito para me tornar cada vez um jogador mais pronto, um jogador melhor para decidir jogos, ter mais responsabilidade dentro de campo, poder ser protagonista. Então, eu acho que esse clube, além dos jogadores me ajudar muito, me fez também bater de frente com o meu medo e me tornar uma pessoa e um jogador muito mais confiante de quem eu sou, sabe? E aí você tá nos braços, né, da Fiel. Acho que você sente nos braços, assim, porque até via... A gente tava falando com o Maurício, o seu assessor, falando antes da visita na Gaviões. Sim. O estilo e tudo mais, e ali sem o Hugo. Você sente nos braços, assim, cara? Você, depois de todo esse medo, agora você tá mais confiante, sente? Sim, com certeza sinto. Eu sinto que, independente de o jogador estar no momento bom ou ruim, você tem que estar próximo, né, cara? Porque nos momentos bons, a torcida pode nos levantar. Pode nos levantar. E nos momentos ruins a torcida pode nos levantar. Sim. E nos momentos bons é só alegria, sabe? Então, eu acho que eu sinto assim que eu tô nos braços da torcida. Claro que eu vou ficar, que isso relata muito de dentro de campo, né? Reflete muito dentro de campo. E continuar marcando gols, dando assistência, cada vez mais indo nos braços da torcida vai ser maravilhoso para minha carreira e para minha sequência, né? E a gente viu você e o Hugo sempre na resenha, né? Sim. É os gêmeos do Timão, né? É os gêmeos do Timão. Como é que é essa resenha aí, pô? Ele é praticamente teu irmão, assim, quando tá fazendo clube, né? A gente se conhece já há muito tempo. A gente quer perguntar, você conhece faz tempo já, faz né? tempo, independente da gente ser rival, fomos, né? Rivais.
no Rio de Janeiro, a gente sempre se comunicou porque a gente sempre fomos, fomos da igreja e nossos amigos sempre eram amigos em comuns, né? Sei. E aí sempre estamos perto e tal, e nunca não foi sempre aquela amizade junta, mas sempre perto, Mesmo convívio, perto. assim. E aí mesmo no Aham. Rio de Janeiro foi passando uns aninhos que aí pegamos uma amizade, ele com meus familiares, eu com os familiares dele, e aí em certo momento ele ia lá em casa, ficava, almoçava com a gente, minha mãe fazia banquete, e aí virou irmão, né? Virou irmão da família, Que legal, cara. irmão da minha família e eu da família dele. E depois de lá, sempre nos comunicamos, jogamos futebol junto, vai pra praia junto, vai pra igreja junto. E aí, Pra lá e pra cá, né? aí virou irmão. E até quando eu tava em Nova York, Hum, longe, a gente se falava, mas ele ia pra casa da minha mãe, e ficava com meu irmão Caio. caramba, Sim, cara. bem Nossa, grudado é bem mesmo. grudado mesmo. Sim, era bem grudado. Ficava com meus irmãos, ficava com meus amigos lá em casa. Às vezes passava, saía lá de casa meia-noite, chegava às 7 da noite e saía de casa meia-noite, mesmo eu não estando, ficava batendo Aham. papo, conversando. Então Que da hora, virou cara. uma amizade bem grande. Vamos pra reta final aqui do papo já. Eu quero falar um pouquinho uma coisa que me chama muita atenção, que é teu estilo, cara. Você é um cara que gosta de se vestir diferente, né? Sim, Tanto sim. na quadra da Gaviões lá, chamou um pouco sua atenção aquela tua calça A lá. calça. Eu vi uma torcida falando assim, caramba, aquela calça aí tá de brincadeira, quase acharam que era verde. Eu falei, Não, não é verde não, tava ligado nisso ué, já. eu já tava é diferente, né, E pô? aí, eu acho que eu sempre gostei de me vestir, e lá em Nova York, lá a cultura é muito diferente, né? Tu É. pode se vestir de qualquer jeito que as pessoas não vão julgar, não vão falar. E eu acabei pegando um gosto a mais sobre isso de estilo, essas coisas. Às vezes o pessoal aqui me zoa porque eu chego com esse estilo, aí eles vão me zoar, "Ô, irmão, me desculpa, ainda tô acostumado com lá, com o estilo de lá, então, aí ele, então releva, então vou relevar. E aí eu gosto de me vestir, eu gosto de admirar a moda. Quando o Memphis também chega no estilo, a gente conversa, aí tá bem, gostei disso, daquilo. Então eu gosto, eu sou muito observador do estilo e gosto de me vestir. Você vai absorvendo o estilo. E com o Memphis ele também gosta de ousar no estilo também, né? Ele é um pouco diferente, né? A cultura dele. Eu não usaria muitas coisas que ele usa, não. Aquele óculos lá, Não dá. não vai No não? meu gosto não fica legal, não. No dele fica. Ele é bonito, tudo mais. No dele. Deixa ele. Eu aplaudo ele daqui, mas no meu rosto não fica bom. E a resenha com ele, consegue trocar? Ele já tá em inglês, você ficou 3 anos em Nova Sim, York, né? Eu falo inglês, consigo me virar bem, consigo conversar bastante. Se a gente sentar para conversar, eu consigo. Converso de jogo, converso fora de jogo. Algumas coisas é difícil, né? Sim, Porque inglês é muito difícil. sim. Mas quando eu não entendo, eu peço para ele me ajudar, ele vai me ajudando e aí fala tranquilo. A gente conversa bem, eu falo bem inglês, sim. E ele é um cara que cobra, a gente vê que ele... Muito, Muito? muito. Dentro de campo ele vira outra pessoa, fora do que fora de campo. Dentro Sim. de campo ele tem certas coisas que ele quer gritar, tal, falar. Eu sei que é por bem do time, às vezes a gente fica puto, mas entende também. Que é uma cobrança É uma cobrança bem, para né? melhora. É. Mas assim, discutir com ele aqui dentro de campo. Pum. Passou da porta para fora ali, a gente já tá falando de outra coisa. Aham. No dia seguinte fala de outra, aí dentro de campo já ri e tal, e cai no esquecimento. Mas é sempre ele cobra para melhorar. E às vezes também eu sento do lado dele, peço algumas Sim. ajudas. Cara mais velho, muito vivido, né? Converso sobre também, para que possa me dar um toque, para que também possa melhorar. E aí ele vai falando comigo devagarzinho e tal, e eu gosto de colher essas coisas. Não só dele, né? Como Eu de falo outro. muito com Garro, falo com Carrilho, falo com muitos jogadores ali, com Coronado, Fagner, Pedro Henrique. Esses caras mais velhos, assim, eu gosto de sentar do lado e conversar. Da hora. E pra encerrar, cara, é um assunto que movimentou um pouquinho ontem, assim, é o seu contrato, irmão. Sim. Você vai até junho do ano que vem, falaram que iniciaram umas conversas para renovar até dezembro. Sim. É do seu desejo, imagino ficar mais. Com certeza é do meu desejo, já deixei bem claro, porque eu não fiz a pré-temporada aqui, né, fiz Sim. lá, eu acho que eu jogando em Nova York, que é muito menos jogos, eu chegar, mostrar o futebol que eu mostrei, ó, e eu sou uma pessoa que sempre quero melhorar,
Então eu acho que se eu pegar a pré-temporada e ficar um ano todo, eu acho que eu vou poder ajudar muito mais do que eu já ajudei e vou buscar e vou trabalhar para ajudar. Então eu acho que vai ser importante eu ficar e mostrar meus companheiros, continuar aprendendo e poder ajudar onde for preciso. E com certeza é do meu desejo, sim, essa renovação. Qual?